Olá, tudo bem? Espero que todos estejam. E a pedido de uma cliente e porque as plantas retornaram no lugar de origem, pois eu tenho vídeo aqui no canal, deixarei um link para vocês ir lá verem onde estavam e comparar como elas estão hoje. Estão muito bonitas, então venho fazer esse tour. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Cris e esse é o meu trabalho, no qual eu sou funcionária do Viveiro Agrodomos. Vamos ver as medicinais, as plantas aromáticas, os condimentos. Espero então que vocês gostem. Em breve farei um vídeo, um tour pela estufa de flores. Aqui tem algumas suculentas. Chegou flor, então não vai perder, se inscreva. Aqui está um manjericão, olha só a tonalidade roxeada. Esse é o sagrado. Esse é um dos mais bonitos, na minha opinião. As flores são roxas. Tem essa coloração também. Aqui está a Artemisia, a Losna. Tem outra variedade, aceita encomendas, e tem essa variedade que tem maior quantidade, a Losna. Aqui tem a sálvia e eu faço atenção mulherada. Essa é uma erva medicinal para você. Vocês têm que ter a sálvia. E ela é um tempero. Esse também é um tempero e é muito conhecido, o alecrim. Ó, tem uma borboleta ali. É o rosmarim, nome científico dele, e tem muitas propriedades medicinais. Eu tenho vídeo aqui no canal falando tudo a respeito dele na hora do chá com a Cris. Acesse a minha playlist que lá você vai encontrar. Aqui está o tominho. Falei assim porque algumas pessoas chamam assim. Esse é o tomilho. Ele é rasteirinho. Aqui tem o alho poró, tem em bandejas, tem nos potinhos. Cada potinho de todas as ervas, a maioria é R$ 3,50 nesses potes menores. E aqui está o manjericão roxo, olha, é totalmente roxo. Esse é o manjericão fênix. E você pensa que ele morreu e ele rebrota assim como uma fênix. Aqui tem dois tipos de manjericão, o sabore e o fragrance. Tem as folhas gordinhas, olha. E é chamado de alfavaca. Tem bastante variedades de manjericão vindo, não vai perder, hein? Quando tiver disponível, eu mostrarei. Aqui está o orégano, esse tem as folhas maiorzinhas, apesar. E esse é outro tipo de orégano que temos disponível, tem as folhinhas mais pequenas, esse é orégano fino. E aqui outra variedade de manjericão, esse é o francês ou o doto. Ele tem as folhinhas menores. E essa é uma suculenta ornamental, no sol ela fica bem mais vermelha, mas ela é medicinal, é o bálsamo. E essa planta roxa com essa floração, ó, é a penicilina ou terramicina. Ela é uma das melhores anti-inflamatórias, antibióticas de todas. E aqui está a carqueja. Temos essa variedade com as folhas gordinhas e meio arredondadas. Tem essas daqui com as folhas menores, ó. E os caules bem mais finos. Tem a variedade doce e a amarga. Não sei se tem a salgada, brincadeira. E aqui tem o hortelã-pimenta, ó. Alguns estão em floração.
E aqui tem a mirra. E ela é uma planta aromática e ela tem, até tempo atrás estava em floração. É chamada de incenso e é uma planta que recomendo, pois muitas pessoas que acompanham o meu canal gostam de jardim, de orquídeas, então essa planta é repelente de insetos. E aqui está o boldo chinês. Ele tem as folhas menores, é compacto, olha, uma toceirinha do boldo chinês. E temos outra variedade de boldo, que é o boldo brasileiro. As folhas são maiores, ele também cresce bastante, tem umas penugem, uns pelinhos, os dois têm a mesma função. Aqui tem uma cebolinha e esse daqui é o avelós. É uma planta ornamental, ele também é medicinal, mas tem que usar com cautela, pois ele solta um látex que é tóxico, então muito cuidado. Ele é chamado de pau pelado também. E aqui é um manjericão sagrado, olha, diferente do primeiro que mostrei. Esse não é pintalgado de roxo. As flores também são brancas e recebemos encomenda de 200 Vick e eu fico muito contente, pois quando comecei a trabalhar aqui eu trouxe terceira tentativa e hoje ele vende muito bem. É o Vick. Aqui está o salsão, apesar de ele lembrar muito a salsinha, que também temos aqui. Esse tem as folhas maiores. E veja o tamanhão desse salsão aqui. Olha como ele fica grande. Ele é um ótimo tempero. E essa é a infalivina. Tá com florzinhas e ela dá juiz ao que ela é. Ela é infalível em dores estomacais. Mas haja coragem, pois ela é muito amarga. E aqui está a quebra-demanda, e ela tem essas florzinhas bonitinhas, ó. E tem um nome bonito também, que é Abre Caminho. Essa daqui é uma erva doce, é chamada funcho. E aqui tem a caatinga de mulata, que temos também o macaçá, que também é a caatinga de mulata. Não vou mostrar, pois está em dormência agora que elas estão voltando. E aqui, gente, tem o Ora Pronobis, que é uma planta com muitos benefícios à tua saúde. Você deve consumir essas folhas. É uma planta punk. E tem uma bela floração, assim como todos os cactos. Ela tem espinhos, então é uma planta que você deve ter. Essa daqui eu trouxe 2 galinhos e hoje está disponível à venda. É a erva doce mexicana e ela é um tipo de açúcar. E aqui está o guaco. Em breve teremos disponível à venda. E aqui está a cidreira, esse é o burrito. A cidreira tem várias plantas, que é chamada assim. Aqui é outro tipo de açúcar, é a estévia. Outro tipo de cidreira, essa é a brasileira, ela dá uma arvorezinha, é a lípia, também tem um vídeo aqui no canal. Essas plantas cidreiras são ansiolíticas, são antidepressivas, calmantes. E aqui tem esse condimento aqui, que é o endro ou o aneto. Outro condimento, mas também utilizado como chá, é a manjerona. Ideal para as crianças, bebezinho. Ó,
também ela é rasteirinha, fica pendente. E aqui, pessoal, a alcachofra. Ela tem os pequenos espinhos nas folhas, ó. Algumas ficam azuladas. Vou falar a respeito dela, não vai perder. E aqui, gente, tem essa menta. Mas ela também chamada de hortelã chocolate, é também chamada de levante. E aqui outra cidreira, é a melissa. Olha que vaso mais bonito. Também ela é muito calmante, o chá é muito bom tomar. Tem outras propriedades além dessa. E aqui a camomila ou a massanilha, como queiram chamar. Também tem um vídeo aqui no canal falando suas propriedades. Essa sua respectiva florzinha, ó, que fofinha. E aqui tem a arruda. A arruda tem o macho e tem a fêmea. Tem essa variedade aqui, ó. E tem a variedade que fica mais azulada ou acinzentada, ó. E ela também cresce e fica bem grande, ó. Então, tem duas variedades de arruda. É bom ter as duas variedades. E aqui tem a aloe vera, ou chamada babosa. É uma planta que temos assim e tem umas bem maiores aqui e tem umas bem maiores do que essa também. E aqui chegamos no hortelã, que também tem muitas variedades. Eles são todas das famílias da menta. Aqui tem o comum, ó, o hortelã comum. Tem um das folhas pequenas e tem um das folhas bem grandes, como esse daqui. Tem esse daqui com as folhas menores, que é o hortelã japonesa, ó. As folhas são menores. E tem outro tipo de hortelã, que as folhas são maiores e ele é todo peludinho, ó. É o hortelã portuguesa. É bom ter todas as variedades, todos eles têm a mesma função, né? Todas as propriedades. Então, qualquer um que eu utilizar vai ter. É bom em chá, ele é bom em suco. E aqui tem o lévtico, e ele faz propagandas de alguns caldos, como o quinor e a mage. Pense num tempero maravilhoso, com o sabor indescritível. E aqui, gente, tem o guiné, que também é uma planta vendida, ó, o guiné, então. Ele é muito utilizado em vasos 7 ervas que temos disponível. Aqui está o poejo, recebo encomendas tanto de poejo como do rosmarim ou curry. E aqui temos algumas plantas ornamentais, que são a samambaia e chifre de veado. E aqui temos algumas cuias de hortelã, de menta. E aqui recebo encomenda da malva, da lavanda. E olha que florzinhas mais lindas da lavanda. Então, todos os vasos de R$3,50, estamos localizados em Cascavel, no Paraná. Venha nos visitar. Tem até moranguinho. Beijinhos da Cris. Tchau!